A minha filha tem 1 ano. Ixi, ela está no começo, Jefferson. 1 ano ainda, meu filho. A minha filha tem 1 ano e já estou preocupado com o namoradinho. Isso vai acontecer naturalmente quando você menos esperar. Mas tem tanto problema, não digo problema, tanta experiência que você vai vivenciar, Jefferson, que isso aí depois vai ficar tão natural que você nem vai ligar. Eu tenho uma super proteção que não sei até que ponto é somente de pai, né? O nosso bebê flamenguista. Vamos lá. O Cavalcante. Primeiro de você ter uma... Você é o único filho? Você tem um menino ou não? Só tem ela. Só tem ela de menino. De filha. Se só tem ela, foi o meu caso também. Tive 2 filhas, então é uma experiência totalmente diferente. Por quê? Por mais que eu tenha crescido com a minha irmã, o tratamento do meu pai e da minha mãe comigo é diferente do tratamento do meu pai e minha mãe com ela. E a gente sempre conviveu com moleques, né? Então, a nossa referência é totalmente diferente. Então, como lidar com situações, como explicar, como conversar sobre, a gente é muito mais chucro. Então, é muito diferente. Então, a primeira coisa que você vai ter que passar é mudar a sua linguagem. E não é só verbal, tá? A linguagem emocional. Como demonstrar carinho, como demonstrar talvez raiva, ou demonstrar ser mais enérgico. Às vezes a gente é muito bruto, e com menina é diferente. Deixa eu ajustar o cabo aqui. Então você vai ter que aprender a lidar com isso, né? E você desarmar, não sei o quão é a sua rígida, a sua masculinidade, mas você, ao invés de ficar brincando de lutinha e de chutar bola no seu filho, na sua filha, você vai ter que brincar de boneca, brincar de maquiagem, sentar pra perguntar o que ela acha, entendeu? Vai ter que mudar a linguagem. Você vai ter que mudar a linguagem de se comunicar. E depois você vai entender que existe realmente fases durante o mês e alternâncias de humor de forma absurda. E às vezes você vai conversar com ela, falar um assunto normal, cotidiano. Uma semana depois você vai falar o mesmo assunto da mesma forma e ela vai se sentir ofendida. Porque você foi muito áspero e muito rígido nas palavras. E você falou da mesma forma. Então você vai entender que às vezes não é sobre você. E você tem que ter essa percepção de como lidar e como se comunicar. Pra você ter uma boa relação. Porque às vezes você tá de saco cheio e não quer se adaptar à situação, né? E você fala de qualquer jeito e acaba ofendendo. Mas sobre questões de como ela vai ter a vida social e interação, cara, vai fazer parte e você tem que orientar e eu acho que o principal, ter um canal de comunicação. Você precisa sempre perguntar, principalmente ouvir o que ela tem a dizer, para ela sentir segurança em contar as coisas para você. A partir do momento que ela tem essa segurança e essa confiança, você não se preocupa, porque você sabe que ela vai contar as coisas, entendeu? Ih, Jefferson, daqui 15 anos ainda vai mudar bastante. Várias vertentes ainda vão, eu não sei se a geração vai estar querendo namorar, coisas do tipo. Nem falo de ideologia de gênero, coisas do tipo. Mas de querer esses compromissos, porque muitas coisas já vem mudado, já vem mudando. É verdade, Mas isso também. 15 anos, putz, é tempo pra cacete, hein? Tem muita coisa, muita coisa. Ó, o brocador falando, ó, minha filha diz que sou grosseiro. Às vezes não percebo isso. Pois é, porque a gente aprendeu a lidar convivendo com muito moleque. E o nosso dia a dia, com muito homem, a gente é muito mais prático, a gente é muito mais insensível. E se torna natural. E às vezes você fala de uma forma que pra menina, né, pra menina barra mulheres, bate de uma forma totalmente diferente. Então eu preciso mudar, preciso entender. Mas o principal de ter uma filha, a única filha, é você ter um canal de comunicação. Você se expressar e não só querer que ela adivinhe o que você tá pensando. Às vezes, é que eu falo para minhas filhas, falo com a Marina também, às vezes o óbvio precisa ser dito. Tanto quando você não tá bem, você precisa dar uma bronca,
quanto você estar feliz e precisa demonstrar sua felicidade. Então você precisa demonstrar isso. E com filha, elas já nascem com essa chavinha virada, Jefferson. Então você precisa se adaptar mesmo e entender. O principal é o canal de comunicação. Ô, Léo, mas esse manual que você passou aí não é pra lidar com a filha, é pra lidar com mulher, de maneira geral. Você vai falar, Aí que tá, porque filha é lidar com uma mulher de uma forma diferente. ela vai entender, depois de uma semana ela não vai entender, Até porque sua filha é uma mulher, né? que ela vai ter fases, que vai ter fases do mês que ela vai estar muito chata, que ela não vai estar entendendo. Eu não falei muito chata. Quem tá dizendo é você. Só disse que ela vai estar mais Isso é sensível. padrão pra mulher, que ele vai ter que ser feito de besta às vezes, vai ter que perguntar como está. Isso é padrão do relacionamento com a mulher, né? Se o cara for casado, então, é daí pra pior, né? Não que isso seja ruim. Mas aí que tá, ô Eduardo. Você vai ter um relacionamento entre o homem e uma mulher, só que no caso paterno. Você vai ter uma relação, né? De troca ali. Então você precisa ouvi-la. Os homens são muito mais práticos. Tem gente aqui na live que não é tão insensível ou tão prático assim, hein? Mas, tudo bem. Por isso eu tive só um menino. E faz tempo. E foi terceirizar. Foi a primeira inseminação artificial, Deus, da história? Acho que sim, né? E ainda foi de proveta. Seja melhor amigo dela, isso é a melhor coisa. Pai é a melhor pessoa da nossa vida. Quais são seus medos, o Cavalcante? Só de ter namorado? Isso aí não vai ser problema. Porque se você educá-la bem, ela vai escolher bem. Não sei se ela, minha filha tá namorando já. Já tem um genro. Ó, digamos que sim. E outra coisa, né, Léo? Pra psicanálise, essa relação pai-filha, ela não é tão simples assim, né? Não é uma relação com mulher. A psicanálise vai falar muito sobre isso. Mas isso já é papo de outro assunto. Freud pensa diferente, ou pensava. Freud morreu, será? Freud ainda Pau no está cu do entre nós? Freud. Se considerar que a Eva não foi dos meios tradicionais, ela veio da costela, né? Existe algum filme já falando de Eva e Adão? Não, né? Não tem nenhuma cinebiografia sobre isso. Até porque o pessoal vai achar que é documentário, né? Ô, Regiane, você não falou do filme que você foi ver. Dos DT lá do dia D. Dá um parecer. Se você sentiu que foi chipada. Tô procurando aqui na CBF se já teve alguma coisa nova ou não. CBF. Hoje terá coletiva? Não tem nada programado ainda aqui, hein? Tem sobre o futebol feminino, coletiva de imprensa, Arthur e Elias. Tem nada. O Parreira tá respirando por aparelhos, hein, gente? Que situação, hein? Alguma novela da Record deve ter falado de Eva e Adão. Documentário não pode ser, porque eu não filmei. Vai ter que ser um romance mesmo. Os perigos da sociedade. Eu sempre tratei bem a filha dos outros. Ah, mas essa é uma noia, Cavalcante, que
antigamente se tinha também. Ela vai saber lidar socialmente, entendeu? É só você educar, dar princípios. E isso é tudo muito natural. A gente tem medo, né? Fica com aquela sensação de o que vai ser da minha filha, mas ela vai ser uma adulta funcional. Ela vai ter as experiências dela, ela vai ter o ciclo social dela. E aí, mas uma coisa que uma coisa que vale você ficar atento. Pelo menos pra mim, eu percebo e ajo dessa forma. Até os 18, até os 20 anos, eu tinha a postura de pai, pelo menos com a minha mais velha. Então, a postura de pai, eu ainda era a autoridade, eu ainda decidia, entendeu? Eu ainda colocava os limites. A partir dos 21, que ela se torna uma adulta perante a sociedade, hoje a minha postura é mais de pai barra amigo e conselheiro do que alguém que dá ordens. Até a mais nova ainda, eu mando nesta bagaça. Certo? Depois, que é o caso da mais velha e a mais nova vai chegar nesse período também, você se torna mais um amigo. Alguém que não vai encher o saco dela e você tem que estar sempre à disposição para ajudá-la quando ela precisar. Mas eu não fico mais enchendo o saco ou conversando ou querendo me intrometer na vida dela como antes. O intrometer no sentido de preservar, de dar segurança ou de orientar, entende? Era o pai que precisava observar tudo, saber tudo que estava acontecendo. Chega uma certa idade agora que ela tem a vida dela e eu só mostro que eu estou presente, mas eu não fico dando ordens. Eu tô mais como um amigo, entendeu? Muda um pouco essa relação. Porque hoje ela já tem a vida dela. Ela tem as escolhas dela e a gente só ajuda. Eu acho que isso tem que ficar claro também. Porque senão tem pai que fica dando ordem na filha depois da filha da adulta. Pô, isso aí pra mim não faz o menor sentido. Ah, tá. Pudera. Agora o Edu do Braz quer falar sobre filha e sobre mulher. Aí nem a psicanálise explica, né? Fica difícil. Patriota, pra começar, em primeiro lugar, vai tomar no seu cu que você ganha mais. Acorda uma hora dessa, ainda quer vir falar asneira aqui na live. E ô Léo, a Miri Lacombe aqui vai fazer uma nota de repúdio aí, porque você tá falando Adão e Eva, e não Eva e Adão. Por que colocar o homem à frente sempre que vai citar Adão e Eva? Você tá sendo muito machista, misógino, porque você não tem que falar Adão e Eva, e sim Eva e Adão, entendeu? Não faz sentido isso. É sempre essa cultura machista, sempre isso nas lives, pelo amor de Deus. É o patriarcado se fazendo presente, mas é só por uma questão cacofônica pra não ficar viadão. Só por causa disso.